Gênesis, capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante, sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés, e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas a melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé, junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Gênesis, capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Gênesis, capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte,
Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os 2 caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Gênesis, capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu, com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem
junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ele deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente, para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas, e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à frente para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo, parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa em um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem, e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão.
para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento. Se eles se recusarem a entregá-la a você, só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca, com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendize ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo, para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixem-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Berlairoi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis,
Capítulo 25. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou, e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, em frente de Manre. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-Lahai-roi. São estas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: "2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço." Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Gênesis, capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: "Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis." Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: "Ela é minha irmã."
Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaque os despediu, e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhes sobre o poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Gênesis, capítulo 35. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram.